Oi, pessoal. No dia 18 de outubro, eu participei de uma atividade do movimento Mulheres em Luta sobre educação infantil e educação especial. Confere aí como é que foi a minha fala. Então, mais uma vez, boa noite a quem está nos assistindo. Eu trabalho na rede municipal de educação de Niterói. É uma rede que é uma das poucas que ainda tem contingente de funcionários de escola que são concursados. Infelizmente, essa é uma realidade da terceirização, que a maioria dos funcionários são terceirizados, essa é a realidade da maioria das redes. Eu digo isso porque antes da gente entrar na situação da educação infantil, é importante a gente localizar qual é o contexto geral da educação e o contexto geral da sociedade capitalista, especialmente nesse momento de pandemia, que além da pandemia, desde 2007, 2008, o capitalismo vive mais uma de suas crises cíclicas, uma forte crise internacional, que tem aí contornos de uma recessão mundial, podendo aí se tornar uma depressão. E nessa situação, a política que a burguesia, em nível mundial, toma é de aumentar o nível de exploração, especialmente sobre os países da periferia do capitalismo, que, no nosso caso aqui do Brasil, que se localiza na América Latina, isso significa aprofundar um projeto de recolonização do país. Isso significa o país se tornar cada vez mais exportador de produtos primários, né? E, em consequência, esses produtos ficam cada vez mais caros, né? A gente no mercado todo mês, né, quase tem um infarto aí com o preço dos alimentos, especialmente aqueles que o país produz em abundância e exporta. O preço do gás de cozinha, por exemplo, que os trabalhadores petroleiros já denunciaram que poderia custar cerca de R$ 40, né, porque a prioridade aí da burguesia é produzir esses produtos para exportação. Então, esse projeto de recolonização, ele também significa um processo de desindustrialização do país. Eu acho que o Rio de Janeiro é um estado onde essa situação é agudíssima, né, com o processo de desmonte da indústria do petróleo, mas que é o ápice aí de um processo de desindustrialização que já vem de algum tempo. E aí, diante desse cenário, do ponto de vista da burguesia, não é necessário um grande contingente de mão de obra escolarizada. Para a burguesia, a educação só tem o sentido de formar mão de obra, não serve nem para controle social, para isso as igrejas aí cumprem esse papel. E aí o governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes aí à frente da economia, adota uma política de ultraliberalismo como diretriz econômica, que para a educação significa avançar com um projeto de privatização. Mas não só avançar com um projeto de privatização, mas também a privatização de todos os serviços públicos que a classe trabalhadora depende e tanto necessita, como a saúde, a redução de salários. A gente tem aí o processo de privatização dos Correios, que está sendo precedido de um processo de sucateamento profundo, assim como a SEDAI, toda uma tentativa de privatização. E em paralelo a isso, por outro lado, a burguesia cada vez mais rica, os grandes empresários lucrando cada vez mais. Então, é uma política de Estado máximo para a grande burguesia e Estado praticamente zero para os trabalhadores, para não dizer zero, o braço do Estado que
a burguesia disponibiliza aí para a classe trabalhadora é o braço armado, é a repressão, que promove aí o genocídio da população negra, né, nas comunidades, nas favelas, a violência gigantesca no campo, seja pela polícia, seja pela ação do agronegócio. Então, é nesse contexto que se insere a educação, que na pandemia os governos aproveitaram para acelerar o processo de privatização. A gente teve demissão de milhares de trabalhadores durante a pandemia, o avanço das empresas, aí, principalmente no período aí, de ensino à distância, e agora que permanece com o ensino híbrido em vários estados, em que os governos correram para dar dinheiro para essas grandes empresas como a Google, né, e várias outras, e não se preocuparam, por exemplo, em garantir as condições para que os trabalhadores da educação exercessem um trabalho remoto, né? A maioria dos trabalhadores da educação pagou para trabalhar, tirou do próprio bolso aí o pagamento da internet, né, de computadores, celulares, laptops, e os estudantes, por outro lado, não tiveram, né, nenhum acesso. Então, essa EAD aí foi uma farsa para os trabalhadores da educação e para os estudantes, só não foi uma farsa para os empresários aí que lucraram bastante aí com as plataformas e recebendo dinheiro dos governos. E é nesse contexto também que se avança com a terceirização, que no caso dos funcionários da educação é precedido de um processo de invisibilização. É por isso que no conjunto da sociedade, quando se pensa em escola, se pensa somente nos professores, muitas das vezes, né? Como se não houvessem outros trabalhadores dentro da educação, porque há um processo de invisibilização, uma política consciente para poder facilitar e acelerar o processo de terceirização, que é parte do processo de privatização da educação. E é nesse contexto também que tem a reforma administrativa, que é para todos os servidores públicos, que vem aí praticamente acabar com as carreiras e, digamos assim, tentar tirar a pedra do sapato dos governos para avançar com esse projeto ultraliberal, que é uma categoria que tem lutado muito, que tem se enfrentado com os planos neoliberais, né? E agora também tem se enfrentado com esse plano ultraliberal. A gente, desde o início da pandemia, tem vivenciado aí processos de luta, de greves em defesa da vida, enfrentando a política negacionista contra a reabertura das escolas, em defesa dos planos de carreira, né? Como a gente viu na rede municipal de São Gonçalo, que fez, além da greve pela vida, uma greve, né, para que o prefeito cumprisse o chamado TAC, que é o cumprimento aí das conquistas da última greve. Né? E é uma categoria que tem enfrentado o governo Bolsonaro desde antes dele se eleger, que participou do Ele Não, que participou da tsunami da educação e vários processos de luta. Então, a reforma administrativa é para tentar quebrar aí essa resistência dos servidores públicos ao processo de privatização da educação e do conjunto dos serviços públicos, além de facilitar a corrupção, facilitar né, aí os esquemas de corrupção com a perda da estabilidade e exterminar aí com a garantia dos poucos direitos que a classe trabalhadora tem acesso. E aí a dimensão pedagógica da reforma administrativa é a reforma do ensino, que vai tornar obrigatório apenas as disciplinas de português e matemática, né, com a obrigatoriedade de apenas
2 itinerários formativos, que é esse o nome que está sendo dado, na prática significa não garantir o acesso à educação, né, para os filhos da classe trabalhadora, principalmente aí nos bairros da periferia, nas cidades pequenas, em que muitas vezes tem poucas escolas, apenas uma. Então, isso significa, a reforma do ensino significa o fim do ensino gratuito. A gente voltar ao século XVIII, em que a educação é apenas para quem pode pagar, educação para poucos. Isso se também estende à educação infantil, além das novas diretrizes curriculares, mas também no contexto do projeto de privatização que já existe na sociedade, a perspectiva dos governos na sociedade é da educação como um depósito de criança. Acho que na pandemia isso ficou bastante evidente, que os governos correram para tentar reabrir primeiro as escolas de educação infantil. Então, esse contexto geral de avançar com a terceirização, avançar com a privatização da educação, atinge a educação infantil em cheio, que é um setor que não é feito para dar lucro, porque promover uma educação infantil de qualidade é caro, custa dinheiro. Fazer um depósito de criança é barato. Agora, fazer uma educação infantil de qualidade custa dinheiro e não dá lucro. Então, e as escolas públicas estabelecem um parâmetro elevadíssimo para o ensino privado. Então, avançar com a privatização da educação, com a reforma do ensino, significa aí liberar um grande filão de mercado para os empresários da educação. Sem falar de outros ataques aí que estão nesse contexto, que é fazer uma escola cada vez mais autoritária, sem eleição direta para a direção. É o que a gente vê agora, por exemplo, na rede municipal de Niterói, em que a Secretaria de Educação, o governo municipal, editou um decreto que praticamente acaba com a eleição direta, com uma série de filtros aí, em que o governo municipal vai poder limar quem vai ser candidato ou não, e tirando da comunidade o poder de escolher, até projetos como Escola com Mordaça, que se expressa nos estados e nos municípios, que quer impedir os trabalhadores da educação de combater o machismo, racismo, a LGBTfobia dentro das escolas, mas também de questionar esse processo de privatização da educação, de impor uma escola de pensamento único. Então, esse é o panorama, digamos assim, do capitalismo no mundo, no Brasil, no qual a educação infantil é parte, e por isso é fundamental aí a gente derrotar, e o agente dessa política aqui no Brasil, que é o governo Bolsonaro, colocar para fora esse governo, construir uma greve geral. Não dá para esperar as eleições de 2022 e nem apostar nesse caminho institucional aí das eleições, mas apostar na garra, na luta, não só das trabalhadoras da educação, mas no conjunto da classe trabalhadora, fazendo uma greve geral para derrubar esse governo e dar uma saída alternativa e destruir o capitalismo, construir uma sociedade sem opressão e sem exploração, para que a educação seja transformada.